Pessoal, bom dia para vocês. Desculpa aí o atraso de alguns minutos. Não estava conseguindo acessar aqui a rede. Algum problema no Twitter ou no Wi-Fi meu aqui. Uma hora saiu o som, uma hora não saiu o vídeo, outra hora dizer que a câmera estava sendo usada. Mas enfim, a nossa aula 7 de hoje, ela vai entrar pela primeira vez na parte das técnicas, nas técnicas de estudo. Por quê? Na primeira aula, na segunda, na terceira e na quarta, basicamente, nós falamos de planejamento de estudos. Ou seja, como nós podemos fazer o nosso estudo render de maneira mais eficiente através do planejamento. Então, nós viemos com 3 fases do estudo. O planejamento antes do edital, em que a gente separava as disciplinas que eram mais importantes para o nosso concurso, de acordo com o que venha sendo cobrando nos últimos anos. Depois nós viemos com o planejamento depois do edital, que é aquele tipo de planejamento que a gente faz depois que o edital saiu, ajustando aquilo que a gente já estudou, de acordo com o que caiu nos exercícios anteriores, nas provas anteriores. E também falamos de 2 fatores importantes que estão relacionados ao planejamento antes e depois do edital, que é aquela chamada curva ABC, onde a gente pode separar aquilo que é mais importante de cada disciplina de acordo com o que foi exigido em relação a questões nas últimas provas. Então, vários alunos apresentaram para mim trabalhos muito legais de curvas ABC da disciplina de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito do Trabalho. E, além disso, eles conseguiram fazer o planejamento antes do edital, selecionando 6 ou 7 disciplinas que são importantes para o concurso que eles estão fazendo, seja a FT, seja a TCU, seja a Receita. E também conseguiram fazer um bom planejamento depois do edital, ou seja, usando aquelas disciplinas que eles acham que, vamos dizer, que no exemplo que a gente fez, que poderiam ser exigidas. E é claro que para o trabalho ser bem feito e bem utilizado, a gente só vai ter uma noção real disso aí depois que o edital realmente sai e você tem a noção do que está sendo cobrado. Mas a técnica é mais importante, a técnica de fazer o planejamento dos estudos, para que você tenha uma visão global daquilo que você precisa estudar e não ficar meio perdido, não ficar meio, vamos dizer assim, sem saber o que estudar ou nem em qual intensidade, não sabia as datas, não sabia se programar. Então isso foi o objetivo nas nossas 4 primeiras aulas. Na última aula escrita, que foi a aula 4, do Coaching PDF, que todos podem acessar, vocês viram que eu me abordei com bastante ênfase a parte do planejamento para a prova. E alguns me perguntaram, por que tanta ênfase nesse planejamento para a prova? Na verdade, o planejamento para a prova, no texto ali, acabou sendo um planejamento realmente de execução. Ou seja, era como você, vamos dizer assim, exercer tudo aquilo que a gente já tinha feito nas aulas anteriores, agora orientado para a execução da prova. Então, eu falei para vocês naquela aula escrita o seguinte, que vocês tinham que tentar decifrar em cada uma das disciplinas aquilo que era possível de ser entendido daquilo que era que era impossível de ser entendido, que precisava ser decorado. Então, essa diferenciação entre aquilo que é possível ser entendido, ou seja, aquilo que tem uma certa lógica, daquilo que não tem muita lógica, é importante para você poder dosar o seu planejamento para a prova. Porque uma vez que você sabe essa diferença, você tem capacidade de, primeiro, construir lógica sobre determinados assuntos que aparentemente não, são desconexos. Segundo, você tem capacidade de colocar próximo à sua prova aquela parte da disciplina, parte da matéria que você não tem muita afinidade, você não consegue construir lógica, ou seja, aquela que você tem que decorar. Qual que é a importância dessa diferenciação? Ao colocar a parte da matéria que você precisa decorar mais próximo da sua prova, a chance de você lembrar dela é muito maior. Mas as pessoas que costumam estudar
aleatoriamente, ou sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de planejamento, elas costumam muitas vezes colocar aquelas questões que elas podem entender, podem compreender no início, no final da disciplina, e geralmente aquilo exige muito esforço, ao passo que elas colocam a parte da matéria que elas têm que decorar no início. Então, se você coloca a parte da matéria que você tem que decorar no início, no final você já não lembra mais dela, porque ela não faz parte do seu cotidiano. Então, a sua memória não vai se lembrar mais dela. Por que que eu acho importante falar sobre isso? Quando a gente está buscando a excelência, quando a gente está buscando a perfeição, é importante que vocês coloquem em mente que qualquer pequena diferença pode fazer, vamos dizer assim, um resultado muito grande na sua aprovação. Como é que funciona isso na minha visão? Se você estudou, fez lá o planejamento antes da prova, antes do edital, depois do edital e tal, fez a curva ABC de cada disciplina, você está fazendo o que na verdade? Está separando o lixo daquilo que é importante, separando o que é importante do lixo, vamos dizer assim. Então você está o que? Aumentando a eficiência do seu estudo. Você vai ter mais tempo para estudar aquilo que realmente é importante e não vai ficar perdido na hora dos seus estudos. Bem, isso é a primeira parte da eficiência. O segundo ganho de eficiência vem agora, quando você consegue separar aquilo que você consegue entender daquilo que você não consegue entender, ou seja, daquilo que tem que ser decorado. Por exemplo, em direito constitucional, prazos. Prazos para, por exemplo, impetrar um mandado de segurança. Você tem lá um mandado de segurança, qual é o prazo que você tem para impetrar? 120 dias. Eu já decorei, eu trabalho com isso. Mas muitos não vão conseguir decorar. Alguns vão achar que é 45 dias, outros vão achar que é 60 dias, outros vão achar que é 30 dias. Outro exemplo, prazo para a lei entrar em vigor se ela não explicitamente disse 45 dias. Por quê? Está lá na Lei de Introdução ao Código Civil. Então, essa questão de prazo, composição de tribunais, forma de julgamento, você precisa de 3/5 em duas votações para aproveitar a emenda constitucional, ou então você precisa de maioria simples, maioria absoluta. Essas questões assim que não tem muita lógica, a gente não consegue construir muita lógica, elas são questões que você precisa decorar. Então, se você precisa decorar, é mais fácil na hora que você estiver fazendo seu planejamento separar essas questões para serem absorvidas ao final dos seus estudos, não no início. Porque se você começa logo no início dos seus estudos a fazer no início dos seus estudos, você começa a fazer pegar muitas informações que você precisa decorar, no final dele você não lembra mais, porque são muitas informações. Então, o que é mais inteligente você fazer? Colocar esse tipo de estudo, esse tipo de informação no final, porque daí você vai estar com mais possibilidade de lembrar. Eu trouxe aqui para fazer um exemplo com vocês, um brinquedo que eu usava quando era criança. Não sei se vocês todos vão recordar desse brinquedo aqui, fez parte da minha infância. Vocês sabem que brinquedo que é esse aqui? Esse aqui é o famoso cubo mágico. O cubo mágico, tá bonitinho o meu aqui, não vou desfazer o meu cubo mágico, né? Mas ele era um brinquedo para você estimular o raciocínio. Mas vamos imaginar aqui um cubo mágico perfeito, né, que tenha essas 6 faces aqui, cada uma de uma cor, certo? E com isso eu vou explicar a importância do raciocínio e da memorização, do decoreba. Todos conseguem visualizar esse cubo mágico aqui? Certo. Esse cubo mágico aqui tem 6 faces. Essa face que eu estou mostrando para vocês é o laranja. Agora verde. Vermelho. Azul. E voltamos ao laranja. Girando nessa posição nós temos o amarelo, o vermelho, o prateado,
e o laranja novamente. Agora eu pergunto para vocês, sem olhar o cubo mágico mais uma vez, vocês saberiam quais faces, quais cores estão viradas uma para as outras? Será que vocês conseguiriam lembrar essa informação? Há duas possibilidades de estudar as cores do cubo mágico. A primeira possibilidade é você decorar as cores do cubo mágico. Então, nós podemos decorar a ordem que eles aparecem, então nós poderemos reconstruir esse cubo mágico. São 6 cores. Nós sabemos que as cores são fora de ordem: vermelho, verde, vou escrever aqui no papel maior. Vermelho, verde, laranja, prata, azul, e amarelo. Vocês conseguem enxergar aí? Vermelho, verde, laranja, prata, azul e amarelo. São as 6 cores que tem no cubo mágico. Mas nós não precisamos, nós não podemos ter só as cores. Nós precisamos saber também a ordem que eles aparecem. Certo? Então a ordem aqui está embaralhada, mas a ordem que eu apresentei foi qual? Laranja, amarelo, vermelho, prata e laranja. E depois azul e vermelho, verde e laranja. Certo? Se vocês forem decorar, memorizar, vocês vão ter que memorizar quantas informações? As 4 nesse sentido, e depois as 4 nesse sentido aqui. Então, no seu cérebro você vai ter 8 informações, as 8 posições. Além das 8 posições que você vai ter que memorizar, você vai ter um outro problema ao tentar decorar esse cubo mágico. Cada vez que se apresentar uma nova forma, um novo cubo mágico, você vai ter que fazer uma nova configuração no seu cérebro para poder decorar. Isso não parece ser muito inteligente, né? Por que isso não parece ser muito inteligente? Quando você decora uma informação, quando você coloca aquela informação sem ser trabalhada, o que acontece com essa informação? Essa informação, como ela não está trabalhada, como você não conseguiu fazer nenhuma ilação lógica, nenhuma perpetração lógica sobre ela, essa informação ela vai ocupar um grande espaço no seu cérebro. É como se o seu cérebro fosse um HD, ou como se o seu cérebro fosse um copo d'água. Um copo d'água ele tem um limite. Esse copo d'água está aqui por um motivo, depois eu explico para vocês o que é. Mas é como se ocupasse um grande espaço no seu cérebro. É como se você estivesse dirigindo um caminhão grande e tivesse que botar numa vaga pequena. Você vai ocupar um grande espaço e vai ter trabalho em colocar ali. Além de ocupar um grande espaço, o segundo problema quando você decora uma informação é que essa informação ela só fica registrada no seu cérebro por um determinado período de tempo, que a gente chama de memória de curto prazo. Ela não é transportada para aquela memória que a gente chama de memória de longo prazo. Então, não é por outro motivo, quando está na prova lá e faz uma pergunta para vocês que é do tipo decoreba, ou de uma informação do tipo que você precisava ter gravado, você não conseguir se lembrar. Por quê? Há duas formas de você passar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. O cérebro ele tem a necessidade de minimizar o uso da energia. Então, ele só vai passar para a memória de longo prazo aquelas informações que efetivamente são úteis para você. Prazo de mandato de segurança, prazo para entrar com uma ação, ou composição de uma votação, aquilo ali não faz parte do seu dia a dia. Então, se não faz parte do seu dia a dia, você não vai conseguir
vamos dizer assim, transportar essa informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. No entanto, é muito fácil você decorar o nome do seu chefe, decorar o nome dos seus colegas de trabalho, decorar o telefone da mercearia que entrega água na sua casa. Por quê? Porque essas informações são informações que você precisa no seu dia a dia. Então, o seu cérebro sabe disso, que você vai precisar dessa informação. Então, ele registra essa informação e joga por curto prazo. Agora, como fazer com que as informações que estão apenas no curto prazo, elas se transformem em informações de longo prazo? Uma das técnicas utilizadas é justamente criar uma certa lógica, criar um raciocínio sobre a informação para que a informação não fique gravada de forma decorada, mas fique gravada de forma lógica. Por quê? Porque daí é muito mais fácil você o quê? Ao reativar aquele raciocínio, de novo, você conseguir captar toda aquela informação que estava perdida. Ou seja, você utiliza menos quantidade de informação e ainda a informação vai para o longo prazo. Eu lembro que durante o vestibular o pessoal ficava tentando decorar fórmulas de física, de matemática, de química, e eu sempre tive para mim que era mais importante, ao invés de decorar a fórmula, tentar entender o que estava acontecendo. Se eu conseguisse entender o que está acontecendo, eu poderia, no momento da prova, recuperar a fórmula, sem ter que decorar. Então, eu perdia o meu tempo, ou investia o meu tempo, não em tentar decorar a fórmula, mas em tentar entender o que está por trás da lógica ali da fórmula. O professor Sérgio, que deu estatística há um tempo atrás aí no site Devo Passar, ele também tinha uma outra forma de fazer as coisas irem para a memória de longo prazo. Ele criava umas frasezinhas acerca de cada fórmula. Então as pessoas, eu não esqueci da fórmula. Então, tipo assim, ele botava assim, bolo de Ló, então era BOLOFO, alguma coisa assim. Então a pessoa conseguia decorar a fórmula, não esquecia a fórmula. Por quê? Porque como tinha uma frase por trás daquela lógica ali, a pessoa se focava na frase e não esquecia, então ia para a memória de longo prazo. Meu professor de química na escola, ele, para fazer você decorar a cadeia periódica lá, a tabela periódica, ele também tinha uma forma. Ele fazia umas frases da cadeia periódica que vocês devem bem lembrar, se vocês estudaram nessa época, uns 20 anos atrás, em que ele formava uma frase e daí com certeza você lembrava da frase e daí você ia formando de novo os itens da cadeia periódica. Então, por exemplo, tinha lá dos gases perfeitos. Hélio nem tentou armar, pois Karina chegou roncando. A frase é meio ridícula, né? Hélio nem tentou armar, pois Karina chegou roncando. Mas com base nessa frase, que era fácil de decorar, dava para você saber quais eram os elementos da cadeia da cadeia da tabela periódica 8A. Então é hélio, neônio, telônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Ou seja, até hoje eu me lembro, vamos dizer assim, me lembro os 7 elementos da linha 8 da tabela periódica graças a essa frase. Tinha outra. Os 7 porquinhos, né? Que era do 7A, se não me engano. Oxigênio, enxofre, selênio, telênio e polônio. Li na carta que roubaram Césio da França. A frase é meio ridícula, mas você consegue lembrar a tabela periódica 1A. Então, lítio, sódio, que é o Na, carta, que é o K, que é o potássio, rúbio, que é o RB, césio e frâncio. Então, com base nessas informações, a pessoa assim, deixava de decorar a tabela periódica e decorava uma frase, que era muito mais útil. Agora, vamos voltar aqui à questão do cubo mágico. Se nós formos decorar o cubo mágico, para cada configuração que eu colocar aqui para vocês vão ter que decorar mais uma outra forma. Então, o que é mais inteligente você fazer? Ao invés de você decorar, tentar criar uma certa lógica por trás disso aqui.
Se vocês abrirem um cubo mágico, o cubo mágico vai se parecer mais ou menos com uma figura que eu vou desenhar aqui agora. Né? Ele vai ter 4 faces, que seriam, vamos dizer assim, as faces laterais, e vai ter também 2 faces adjacentes, como se fosse um jogo de amarelinha. Então, um cubo mágico aberto, deixa eu tentar botar no quadro aí, seria mais ou menos dessa forma, um jogo de amarelinha, né? Então, se eu tenho um jogo de amarelinha, vamos colocar aqui o prata como central. Eu boto aqui o prata central. Agora eu vou girar na lateral, né? Vermelho, amarelo, laranja. Então, nós temos a seguinte configuração: prata, que é a minha cor base, tá lá, vermelho, estou conseguindo ler aqui, amarelo e laranja. Vocês façam um desenho aí semelhante, certo? Então, se o prata, só um minutinho, estou online. Tá. O prata, é sua cor base. Ops. Se girando assim, você vai ter o verde. De novo, você vai ter o amarelo, que está lá atrás, e o azul. Então, o nosso gráfico ficou assim. Com base nesse gráfico, você pode reconstruir qualquer outro tipo de gráfico e fazer qualquer outro tipo de cubo mágico. Então, você, com base nesse pequeno desenho, você consegue recuperar todas as informações que você precisaria ter sem decorar. Como que você faria isso? Bem, você escolheria uma cor base e escolheria qual que seria as suas cores adjacentes, né? No caso aqui, verde e azul. Então, você sabe que em cima do prata vai ter verde e azul. Pronto. Ao lado vai ter o vermelho, amarelo e laranja. Então no meu desenho aqui ficou lave, prata, em cima verde e embaixo azul. Bem, lave, prata, verde em cima, azul embaixo. Mesmo assim não ficou muito legal, né? Vamos lembrar o seguinte, que se eu inverter esse negócio, vai dar no mesmo, né? Então eu posso botar aqui, ó, lave, prata, azul em cima e verde embaixo. Então agora nós temos lave, prata, azul em cima e verde embaixo. Verde embaixo por quê? Porque é a grama. Azul em cima por quê? Porque é o céu. Então como que ficou nosso cubo mágico? Lave, prata. Lave é uma frase que você pode lembrar rapidamente. Lave, prata, e em cima azul, que é o céu, e embaixo verde, que é a grama. Pronto. Então agora, a partir dessa informação, lave, prata, azul, céu, em cima verde, embaixo, que é grama, vocês podem construir qualquer cubo mágico que vocês quiserem. Precisa decorar então a ordem que o cubo mágico aparece? Não precisa. Por quê? Porque vocês já entenderam a lógica que está por trás da construção do cubo mágico. Lave, ou seja, laranja, amarelo, vermelho, prata, azul, que é o céu, e verde, que é a grama embaixo. Pronto. A partir de agora vocês podem construir quantos cubos mágicos vocês quiserem, inclusive aqueles que não tenham a base em prata. É só você fazer a reconfiguração do cubo. Se você, por exemplo, quiser fazer com a base em vermelho, como é que vai ser o seu cubo mágico? Se eu quiser fazer com base em vermelho, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte.
Laranja era o lave prata, né? Azul e verde. Eu posso agora botar a base em vermelho. Então vou ter o lá, que é o laranja, amarelo, a base vermelho, certo? A minha base prata continua lá no mesmo lugar e minha base azul e verde continua no mesmo lugar. Como que agora eu vou transformar isso para aquilo lá? Basta eu girar as cores. Basta eu botar de volta no lugar. Então, se eu reconstruir aqui o cubo, eu vou ter com base vermelho L, A, V, o P do prata vai estar embaixo do V e o A do azul vai estar embaixo aqui. Então, nós vamos ter a seguinte configuração. Não vai ficar muito bonitinho porque eu fiz bem pequenininho. Mas seria mais ou menos isso. A lógica está construída. Então agora vocês só precisam desenvolver essa lógica para que ela tenha, vamos dizer assim, certa utilidade para vocês no caso concreto. Por exemplo, se você está estudando orçamento público, você vai se deparar com a seguinte situação. Só vou dar um exemplo aqui para vocês verem a situação. Está faltando papel. Vou pegar um papel qualquer aqui. Se você está estudando orçamento público, tem uma parte lá da disciplina que pede para vocês falarem sobre receitas e despesas. Muitos alunos se enrolam nisso aqui. Então, ó, eu geralmente faço um gráficozinho assim para não esquecer. Está muito ruim aqui, né? Seria R e D, receita e despesa. No serviço público nós temos receitas orçamentárias e receitas não orçamentárias, que a gente chama de extra-orçamentárias. As orçamentárias se dividem de corrente e de capital. Ao invés de eu falar tudo isso, basta fazer um desenho. Aí, ó, receita extra-orçamentária, receita orçamentária, se divide de corrente e capital, despesa a mesma coisa, certo? Então, vocês não precisam perder tempo tentando decorar. Basta que vocês invistam seu tempo em tentar entender. É claro que vai ter algumas coisas que vocês não vão conseguir entender, como eu já falei anteriormente. Prazos, datas, configurações de tribunal, de julgamento, essas coisas vocês não vão conseguir entender. Então, nesses casos, vocês vão precisar de arranjar uma fórmula para decorar esse tipo de informação que vocês não vão conseguir entender. Existem a fórmula das frases, a fórmula dos desenhos, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos aqui um copo. Esse copo aqui está quase cheio. Imagine que esse copo aqui é o cérebro de vocês. A quantidade de água que cabe é aquilo que está na sua memória, seja de longo prazo, seja de curto prazo, certo? A memória de curto prazo, ela além de ser curta, ela ocupa um grande espaço desse copo aqui. Esse copo aqui vai ser bastante utilizado. Já a memória de longo prazo, ela exige pequena quantidade do espaço do seu copo e ela vai ficar por bastante tempo, ela fica mais no fundo. Então, é o seguinte, se seu copo não vai aumentar, já que seu cérebro tem uma capacidade limitada, e a quantidade de matéria também não vai aumentar, já que cada edital exige bastante informação, qual que é a única forma que você conseguir se sair melhor, aumentar a sua eficiência? É você reduzir a quantidade de matéria que você tem que decorar e aumentar a quantidade de matéria que você consegue entender. Daí, o tamanho do seu copo fica o mesmo, a quantidade de água você não pode... O tamanho do copo muda de pessoa para pessoa. Tem os mais inteligentes e os menos inteligentes. Mas, em média, o tamanho do copo é igual. A quantidade de água você também não pode modificar, porque é a matéria que você tem que memorizar. Então, o que deve ser feito? Essa água aqui tem que conter mais informação a respeito de coisas de longo prazo, porque elas ocupam menos espaço, e menos de curto prazo. E, além disso, as de curto prazo tem que estar no finalzinho, ou seja, bem em cima aqui da altura do copo.
porque elas vão ser tomadas primeiro. Ou seja, na hora que você estiver resolvendo sua prova, aquelas matérias de curto prazo, aquelas decoráveis, tem que estar logo na saída, assim, porque você não esquece. E como você faz isso? Colocando essas informações, decorando as informações próximo da prova e tentando colocar as informações que você consegue entender no início dos seus estudos. Então, essa é a dica que eu dou hoje, essa é a técnica que eu uso e ela tem funcionado muito bem. Em todas as provas, eu tento detectar aquilo que vai ser capaz de eu compreender, aquilo que eu vou precisar decorar. Na resolução da prova, eu já vejo, ó, essa informação aqui dá para eu extrair do meu raciocínio. Essa informação aqui, se eu não sei, se eu não decorei, não adianta raciocinar porque não vai resolver. Então, com base nessa pequena técnica, vocês conseguem ir bem longe no seu estudo de tentar, vamos dizer assim, ser mais eficiente. Vocês vão conseguir trazer aquela informação mais útil, mais relevante para o curto prazo. E aquilo que é menos útil, menos relevante para desculpa, falei errado. Aquilo que é mais útil e menos importante, ou seja, aquilo que você precisa decorar, mas que não é tão importante que você precisa decorar, então você traz por curto prazo. Aquilo que também é útil, mas você consegue raciocinar, você estuda mais no início. Então, estudando mais no início, aquilo que é mais importante e que você consegue raciocinar, você vai se lembrar depois. Porque você raciocinou, você vai se lembrar depois. E colocando por fim aquilo que você é o importante, mas aquilo que você não consegue decorar, colocando mais fim, você vai se lembrar também. Então você vai ter uma seguinte situação: você vai se lembrar da informação, seja porque você estudou agora há pouco e ela é decoreba, seja porque você conseguiu raciocinar, fazer um raciocínio sobre ela e já está na memória de longo prazo. Então, usando essas duas técnicas ao mesmo tempo, você consegue na hora da prova reduzir ao mínimo vamos dizer assim, a chance de você não saber responder uma coisa porque esqueceu, ou porque não se lembra, ou porque essa informação é decoreba. Aí eu falei, tem dois tipos de informação então, a útil, mas que eu não decoro, e a útil que eu consigo raciocinar. Professor, e a matéria e a disciplina, aquela parte da matéria que não é muito útil? A parte da matéria que não é muito útil, você já excluiu do seu estudo com base na curva ABC e no planejamento feito nas primeiras aulas. Então, você só vai estudar aquilo que é útil. Dentro do que é útil, tem o útil que você consegue decorar e o útil que você não consegue decorar. Você nunca vai estudar uma coisa inútil. Uma coisa que é inútil, você deixa para lá. Você abre mão de estudar essa parte da matéria. Certo? Então, era esse o recado que eu queria dar para vocês. Estou aqui à disposição por mais um tempinho, caso tenha algumas dúvidas. E é isso. Nossa próxima aula deve ser segunda, dia 27, mais ou menos no mesmo horário, se Deus quiser. Vou dar mais uns minutinhos, caso alguém tenha mais alguma dúvida, alguma sugestão, alguma orientação, ou trocar alguma ideia. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Kleber. Deixa eu tentar acessar aqui, que não está aparecendo para mim. Kleber, sua pergunta só aparece pela metade aqui para mim. Como trabalhar curva ABC nesse caso? Saga Federal falou, esse aí eu resolvo, né? Deve ser o cubo mágico. Kleber, eu não entendi muito bem a pergunta, mas aqui aparece como trabalhar com ABC nesse caso do TCU. Da mesma forma que dos outros casos, você vai ter que selecionar aquilo que é importante e o que não é importante. Se você não selecionar aquilo que é importante do que não é importante,
seu copo de água não vai caber a quantidade de água que precisa armazenar. Tá? Então vai ficar o quê? Vai ter um ladrão no seu copo, vai escapar água para lado de fora. E às vezes vai escapar informação importante. Então, por isso, é imperioso que você consiga ter o bom senso de excluir aquilo que é importante daquilo que não é importante a ser estudado. E dentro daquilo que é útil e aquilo que é importante ser estudado, tem que também separar aquilo que é possível ser decorado daquilo que não é possível, aquilo que é possível ser entendido daquilo que não é possível ser entendido tem que ser decorado. É isso, pessoal. Então, obrigado pela atenção aí. Até a próxima. E estamos sempre ao vivo aí. Obrigado e até mais.